seta de ponteiro. Bom, agora apareceu uma tela branca com os logotipos do planetário, da UFG, do IESA, Ciências Ambientais, Origem e Formação da Terra, o meu nome. Agora, quem tiver microfone, me dá um retorno aí. Estão vendo escrito uma tela preta, Gênese? Ótimo. Tá, porque quando dá problema é aqui. Ele fica para vocês só a primeira tela, não vai. Bom, então a ideia é a seguinte. Então, por que a gente aborda essa parte de universo, estrelas, quando nós falamos de origem e formação da Terra? Bom, está lá na ementa do curso e nos objetivos, conforme eu lhes apresentei semana passada, que a nossa intenção aqui ou a minha intenção aqui é abordar de onde vem a matéria-prima do planeta Terra. Por isso que começamos com esse título, A Gênese dos Elementos Químicos. Bom, então, semana passada eu falei sobre as estruturas do universo e que o universo nasceu do Big Bang e terminamos falando da radiação de fundo. Se vocês quiserem voltar nessa conversa, fiquem à vontade. Tá? Então, nesse slide aqui, aparece assim, o Big Bang. O que é o Big Bang? Bom, a gente fala assim de um óvulo primordial, de um material todo concentrado ali, porque um dos modelos que nós temos, que eu comentei semana passada, é o modelo de universo em expansão. E é um modelo que é condizente com a observação. Então, de fato, se constata que as galáxias estão em movimento. Eu comentei até o caso de galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia que está se aproximando da Via Láctea. Então, são duas galáxias que colidirão dentro de 5 bilhões de anos, mas, no geral, as galáxias estão se afastando. E esse afastamento explica essa necessária expansão do universo, uma vez que nesse óvulo primordial se imagina que estava concentrado o tempo, a matéria, a energia, e porque ao simular o contrário dessa expansão, tudo se concentra num único ponto. E um dos princípios cosmológicos modernos é que não há centro no universo. Então não é possível determinar onde foi o Big Bang. O Big Bang foi em qualquer lugar, porque o universo ele vai crescendo em todas as direções. Então, nesse óvulo primordial, que deve ter sido algo muito, muito rápido, menos de um segundo, deve ter vindo de uma situação anterior que ninguém conhece, que ninguém imagina. Imaginar a gente imagina, mas a gente não sabe o que é, existem só especulações, e a partir disso surgiu tudo que a gente conhece. Então começou a contagem do tempo, surgiram a partir de uma única energia as várias energias que a gente conhece. Então, energia escura, por exemplo, que é a energia que aparentemente faz o universo se expandir. Eu comentei rapidamente sobre isso semana passada. E as várias energias estudadas em física e os diferentes tipos de matéria. E é essa matéria conhecida que nós vamos conversar a partir de agora, porque é a matéria que compõe o planeta Terra. É a matéria que está no curso de Química que vocês estudaram no ensino médio. É aquele tipo de matéria que está na tabela periódica. Mas existe outro tipo de matéria? Sim, existe outro tipo de matéria, chamado matéria escura, que ninguém conhece, a matéria escura. A antimatéria é a matéria já conhecida. No entanto, ela tem cargas elétricas trocadas. Enquanto na matéria nossa o próton é positivo e o elétron é negativo, na antimatéria o elétron é positivo e o próton é negativo. Essa é a antimatéria. Então, as duas, ou melhor, essas três matérias foram originadas no Big Bang. A matéria normal, que a gente conhece, a antimatéria e a matéria escura. E a matéria se aniquilou com a antimatéria, mas por algum motivo que ninguém consegue explicar, mas é uma característica do nosso universo, há
uma quantidade absurdamente maior de matéria do que antimatéria. Antimatéria é pouco no universo. E tem uma quantidade absurdamente grande de matéria escura. Então, ao passo que a matéria conhecida representa 4% do universo, a matéria escura representa 21% do universo. E ninguém sabe o que é a matéria escura, né? Sim, diga. Não, o Big Bang ele é uma hipótese científica. 100%. 100% de chance do Big Bang ter acontecido. Senão a gente não estaria aqui. Só vida pode originar vida. Sim, só vida pode originar vida. Não, não foi a explosão que criou tudo. E veja, a gente tem que tomar cuidado para a gente não atropelar com o conhecimento religioso, né? Porque a gente não pode assim, ou tudo é explicado pela religião, ou tudo é explicado pela ciência. A gente tem que tomar cuidado. Então eu vou te dizer o seguinte: como eu sou um cientista que aceito religião, né? Eu te digo o seguinte: o Big Bang ele explica a origem da matéria tal como nós a conhecemos e a energia tal como nós conhecemos. E é esse o passo a passo que a gente vai procurar fazer. E na semana que vem, uma continuação desse passo a passo é entender o sistema solar, como é que originou o sistema solar. E aí nós já estamos na porta da formação da Terra. Aí forma-se o planeta Terra. Depois vai ter uma aula para a gente entender como surgiu a vida. Que na verdade a gente não sabe como surgiu a vida. Porque as hipóteses para a origem da vida, é isso que você pergunta, né? É que a vida deve ter surgido a partir de coisas sem vida. E aí como que é isso? Pelo seguinte, como é que os nossos corpos se mantêm vivos? Tem uma visão que pode ser uma visão mecânica, de máquina, de que o nosso corpo é uma máquina. Ele é uma máquina bioquímica, porque precisam acontecer milhares de reações químicas para que a gente possa respirar, para que os órgãos possam funcionar, para que o alimento seja digerido, para que o cérebro funcione, para que o corpo se movimente, etc. Então tem toda uma função de máquina no nosso corpo que precisa acontecer para que o corpo se mantenha. Mas como toda máquina, a máquina precisa de energia. Então uma energia elétrica, uma energia mecânica, alguma coisa precisa movimentar essa máquina. E essa é a parte que a ciência não consegue explicar. Espero que isso satisfaça a sua pergunta. Porque você disse, vida origina vida. A vida surgiu de coisas inanimadas, sem vida. Mas algo vivo teve que se somar à matéria inanimada. Se a gente pegar pelo conhecimento judaico, que se tornou judaico-cristão, tem uma passagem lá no Velho Testamento, que originalmente ele é judaico, ele não é cristão, ele tornou-se cristão, que Deus faz um boneco de barro e sopra. Esse é o Adão. O que tem de problema ali é a tradução original do hebraico antigo, e que a tradução conveniente para o grego, para o latim, que chegou na língua portuguesa, é que Deus deu um sopro de vida. O sopro de vida é o espírito em contato com a matéria, dando vida à matéria. Então aí é a sua pergunta. A vida só pode ser originada por coisas vivas.
Então, com o poder de algo superior, que é um criador, em qualquer crença, nesse caso, Deus judaico, que tornou-se o Deus cristão, colocou um sopro de vida. Isso não é muito diferente quando a gente pega em mitologias nórdicas também. Tá? A ideia é sempre de que a vida vem de sopro. Só que no original é um sopro de vidas, indicando de que o espírito não morre e a matéria ela sempre é reciclada e esse espírito pode voltar para a matéria. Só que isso não está no cristianismo, mas está no judaísmo. O judaísmo é reencarnacionista. Os cristãos é que não são reencarnacionistas, mas o judeu é reencarnacionista, o hinduísmo é reencarnacionista, e até certa medida o budismo aceita com ressalvas essa reencarnação. Né? Bom, mas a ideia seria isso, de que tem algo exterior, que é o espírito, que você pode chamar de alma. Ó, essa é minha gatinha, a Susan, se manifestando aqui na aula. E que então falta isso. Então, para a ciência não consegue explicar como é que uma pessoa morre, como é que um animal morre, um vegetal morre, como é que vive, porque a ciência não consegue explicar essa conexão entre o espírito, ou alma, como queira chamar, em contato com a matéria. Então aí não existe conflito entre religião e ciência. Não existe. O que existe é a limitação que a ciência tem de explicar como que um ser vivo, que é a alma, que é o espírito, se conecta com algo inanimado, que é o corpo, e anima o corpo. E a partir daí, vivo pode dar origem a outros seres vivos. Perfeito, como você falou. E a religião também, ela tem uma limitação que ela não consegue explicar isso que eu estou agora colocando, que é a parte da ciência. Agora, por isso que as duas precisam trabalhar juntas, para que todo mundo fique feliz e em paz, e não brigando. Mas a ciência um dia vai também explicar as coisas da religião. E espero que a religião também entenda as coisas da ciência. Veja, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica, há cerca de 40 anos, passou a aceitar a evolução dos seres vivos, tal como está na obra de Charles Darwin no século XIX. Agora, outros cristãos, protestantes, evangélicos, não aceitam a evolução. Mas o cristão católico aceita a evolução. Então são... Bom, tem muito mais história do que só tacar as pessoas na fogueira, né? Tem muito mais coisa por trás aí, né? Mas o importante é a religião aceitando a ciência, né? Então, e o importante é a ciência aceitar a religião também. Então, que esse debate ele seja sempre respeitoso, né? Mas a ideia do Big Bang, como eu falei semana passada, é porque tem fatos científicos. Que fatos científicos são esses? Bom, fato científico de que o universo está em expansão. Quanto mais longe a gente observa, nós estamos olhando no passado, porque a luz demora para viajar, então nós observar longe significa observar antes, significa observar coisas no passado, e tem a radiação de fundo, numa temperatura perto de 3 Kelvin, que eu comentei semana passada, que indica que no passado, logo depois que o universo nasceu, o universo era muito quente. Então, essa é a radiação de fundo de um universo que está esfriando. Né? E, portanto, essas são as evidências para construir o modelo do Big Bang. Agora, o modelo do Big Bang ele é um modelo complexo. O que eu apresento aqui para vocês é a versão simples do Big Bang,
tal como se era falado há 90 anos. Mas nesses 90 anos, esse modelo do Big Bang ele foi se complicando porque tem novas necessidades de ajuste. E assim funciona a ciência. Ela vai ajustando os modelos ou substituindo os modelos conforme a gente passa a ter novas informações científicas. Então a ciência ela está aberta para jogar fora até o que ela conhece, desde que apareçam novas informações. Mas a ideia que interessa aqui para nós é que a partir do Big Bang surgiu elementos químicos muito simples, como é o caso do hidrogênio e do hélio. A molécula H2 e a molécula do He, do hélio. Né? Então, a ideia o que é? É de que, a partir da energia, surgiram partículas muito elementares, e essas partículas elementares formaram os mesons formaram os quarks juntos eles formam os prótons e os nêutrons. 3 quarks formam um próton, 3 quarks formam um nêutron. Também surgiu a partir dos mesons os elétrons, e a partir de tudo isso, os elétrons começaram a ser atraídos pelos prótons e pelas junções de prótons com nêutrons para formar os primeiros átomos. Então, em 3 minutos depois do Big Bang, já tinha matéria molecular no universo. Então, já tinham átomos se juntando com outros átomos e formando moléculas. Então, no Big Bang, originou-se a matéria mais simples conhecida, que é o hidrogênio e o hélio. Então eu vou repetir isso muito, vou perguntar isso na avaliação, inclusive, eu vou perguntar para vocês qual é a origem dos elementos químicos antes do surgimento da Terra. Então essa é uma parte da resposta. Olha, lá na origem do universo, porque aí se você tem uma crença religiosa, não tem problema. Para você, Deus criou o universo. E Deus criou a partir do Big Bang, sem problema nenhum. O Big Bang não tira Deus dessa história. Tá? Mas eu não acredito em Deus, eu acredito em Alá. Então, Alá utilizou o Big Bang. Tá? E não importa a crença que você tiver. Né? Uma coisa não tira a outra, porque no Velho Testamento está lá. E Deus disse, faça-se a luz. O faça-se à luz é aceito pelos cientistas como sendo o momento do Big Bang. Não tem divergência nenhuma entre um ou outro. O problema é que tem cientistas que dizem foi o acaso que originou o universo. E quem tem uma crença religiosa foi um ser divino anterior ao universo que originou o universo. Não tem problema nenhum com relação a isso. O fato é como é que as coisas surgiram e estão aqui. Olha, surgiram da maneira mais simples, hidrogênio e hélio. Então, no Big Bang, surgiu o hidrogênio e o hélio, a matéria mais simples. Surgiu também um pouco de lítio, que é o elemento químico número 2. Então, o hidrogênio é o número 1, o hélio é o número 2, e o lítio numa quantidade muito pequena. Agora, o hidrogênio, desde que o universo surgiu até hoje, ele tem aproximadamente uma quantidade de 75% da constituição da matéria conhecida. E os outros 25% hélio. E menos que 1% lítio. Agora, esse material de hidrogênio e hélio é o material que ficou disponível para o surgimento da parte sem vida dos seres vivos, ou seja, dos corpos. Né? Então, primeira coisa, tem uma etapa anterior que são as estrelas. Então, nós já vimos semana passada que as maiores concentrações de matéria no universo são as galáxias. E dentro das galáxias, temos 2 grandes conjuntos de massa, que são as nebulosas e as estrelas. Então, onde nascem as estrelas? Nas nebulosas. Então, essa é uma imagem feita a partir de telescópio da nebulosa de Órion. Então, a nebulosa de Órion, que dista
aqui a partir do sistema solar, 1.500 anos-luz. Então essa imagem aqui que foi feita da nebulosa de Órion, ela mostra como era a nebulosa de Órion há 1.500 anos atrás, ou 1.300, aproximadamente isso, porque é o tempo que demora para a luz viajar. E o que a gente percebe de estruturas é que tem luz nessa nebulosa, ela está refletindo luz de estrelas, e a gente consegue perceber estruturas, né? Tem algo mais assim rugoso, né? Não é superfície lisa, né? Então a gente consegue perceber que tem algo como nuvens aqui. Então daí o nome nebulosa. Então tem uma parte gasosa que reflete as luzes das estrelas e tem partes mais escuras que não permitem passar a luz, tanto que a gente vê o contorno, né? Tem algo brilhando aqui. Então esse núcleo aqui tem bastante estrela brilhando aqui. E de fato a gente vê diversas estrelas aqui, ó. Agora, essas estrelas, elas podem estar no caminho entre nós, a Terra, e a nebulosa que está bem longe, porque as estrelas, elas, lá na nebulosa, provavelmente são essas aqui, ó, pontinhos mais fracos, menorzinhos. Então a gente diz que esse aqui é um berçário de estrelas. Ele tem o formato aqui de uma borboleta ou de um cálice, algo assim, né? E então, de pedacinhos da nebulosa, nascem grandes porções de estrelas. As estrelas, elas são formadas de gases muito aquecidos. Então, numa nebulosa, tem gases em diferentes temperaturas. Tem gases bastante frios e, inclusive, esse material mais poeirento que a gente vê aqui são partículas sólidas. Então o material está tão frio que ele solidificou. E o material mais aquecido está em formato de gases. Então, basicamente, a parte dos gases é formada de hidrogênio. Inclusive o hidrogênio, quando iluminado e excitado, ou seja, jogando luz, ele joga essa luz meio avermelhada, então indica de fato que é composição de hidrogênio aqui. E essas partes mais acinzentadas, castanhas, elas certamente são formadas de elementos químicos como o silício, o oxigênio, o carbono, o ferro, o magnésio e outros materiais metálicos. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Nós podemos dizer que uma nebulosa como essa é um tremendo de um repositório ou um reservatório de matéria-prima para futuros planetas, para formar futuros seres vivos. Então, é de onde vem a porção inanimada da vida. Agora, falta outra parte, que é a parte do espírito, a parte da alma, se juntar com a parte inanimada para poder dar vida às coisas materiais. Para depois esse espírito ir embora e a matéria fica aqui, né? Quando morre, né? Mas o que a gente percebe é o seguinte: se essa fosse uma nebulosa original do Big Bang, ela seria feita apenas de hidrogênio e hélio. Mas a maior parte dela é de hidrogênio e hélio e uma pequena parte é formada de outros elementos químicos. Então é essa história que eu preciso contar para vocês. Espero que vocês já tenham compreendido, então, de onde veio o hidrogênio e hélio. Agora, de onde vêm os outros elementos químicos. E é por isso que eu tenho falado das estrelas. Aqui uma outra imagem de nebulosa, e aparece bem nítido agora, como se fossem fumaças escuras, que são essas regiões cheias de poeira. E também é muito nítido, se a gente comparar com nuvens no céu, né, essas partes mais gasosas. Então é um tanto intuitivo para a gente perceber que essas nebulosas, olhando de perto, como é esse caso, que elas apresentam regiões mais gasosas e regiões mais poeirentas. Então as nebulosas, elas são
laboratórios perfeitos no universo para se juntar elementos químicos, formar estrelas, formar planetas, cometas, asteroides e toda a diversidade de elementos químicos que nós temos para originar seres vivos, inclusive as diferentes temperaturas e radiações necessárias para que seja feito um verdadeiro laboratório astrobiológico. E assim são enxergadas as nebulosas mesmo, como o grande berçário estelar e o grande berçário da vida também. E nessa imagem em particular, eu quero mostrar para vocês, olha, essas aglomerações de matéria aqui no canto esquerdo. Vejam que tem uns menorzinhos, tem uns maiores, e mesmo aqui no canto, na parte inferior, tem também da imagem. Aqui nesse cantinho esquerdo, direito inferior também tem, né? Que isso aqui são glóbulos, tá? Tem até um nome técnico para isso, são chamados glóbulos de Hooke. Hooke é de gancho, né? H-O-O-K, glóbulo de Hooke, que são berçários de estrelas. Então, desses envelopinhos de gases e poeira, nascem milhares de estrelas aqui. E vocês devem estar notando que tem claridade aqui em volta. São as primeiras estrelas que estão começando a brilhar dentro desse envelope gasoso. E esses menorzinhos podem dar origem a sistemas planetários individuais. Então entenda uma coisa, se de uma porção como essa, gasosa, nascer uma ou mais estrelas, essas estrelas terão na sua constituição e ao seu redor somente elementos gasosos feitos de hidrogênio e hélio. Se uma porção como essa aqui, que parece fumaça, cheia de poeira, misturada com gases, originar estrelas, essas estrelas terão na sua composição hidrogênio e hélio, mais os outros elementos da tabela periódica e planetas formados por todos os elementos da tabela periódica. Então, o nosso Sol nasceu de um pedaço desse tipo, onde haviam os elementos químicos da tabela periódica. Nós conhecemos estrelas sem planetas, estrelas com planetas gasosos e estrelas com planetas gasosos e planetas rochosos e metálicos como o nosso. O que mostra que o modelo ele é razoável para explicar o que a gente conhece do universo. Essa é uma outra imagem de nebulosa. Então a gente nota aqui também partes claras, outras partes um pouco mais escuras, outras partes que não tem nada, só estrelas. E agora começa a entrar a ideia da gravidade, porque a gravidade ela atua nessas grandes porções de gases e poeira e, portanto, a gravidade ela reúne mais matéria em torno de matéria. Então, onde há grandes concentrações de matéria, acaba sendo atraído mais matéria. Então, vem essa pergunta, qual que é a forma de uma estrela? Essa aqui é a forma comum que as pessoas colocam, né? Uma estrela de 5 pontas, né? Mas as estrelas são esféricas, elas são bolinhas. Essa ideia da estrela com 5 pontas é uma imagem causada pela atmosfera terrestre. Porque as estrelas esféricas, elas produzem calor, produzem luz dentro delas e, portanto, saem radiações das estrelas. E quando essas radiações, no caso luminosas, elas atravessam a nossa atmosfera, a atmosfera tem camadas e tem diferentes temperaturas nessas camadas, o que causa diferentes densidades do material. Vocês estudaram certamente lá no ensino médio de que a luz ela muda de direção ao atravessar meios diferentes. É o exemplo de a luz quando entra na água ou a luz que sai da água. Então, vocês conhecem aquela experiência de você ter um copo de água, né? Você enfia um lápis
Dentro da água, o lápis parece que está torto, né? Ele está quebrado. Ou a pessoa, ao enxergar um peixe dentro d'água, o peixe não está verdadeiramente naquela posição, né? Tanto que o indígena, ao pescar, né, com arco e flecha, ele não atira na imagem que ele está enxergando, ele atira um pouquinho para o lado, né? Porque ele sabe que o peixe não é aquele que ele está vendo na imagem, porque a imagem ela é deslocada pelo meio, né? No caso, a luz saindo do reflexo do peixe na água, vindo para os olhos do indígena, né? Então, o que acontece é que as estrelas parecem apresentar pontas, elas parecem cintilar, piscar, porque a luz das estrelas atravessa diferentes camadas na atmosfera. Agora, observando fora da atmosfera com um telescópio espacial, por exemplo, se vê que as estrelas não cintilam, elas não piscam. E o Sol é a estrela mais próxima de nós, então está aqui uma imagem do Sol. E essa imagem, inclusive, ela mostra uma outra curiosidade para a gente. Veja que aqui na borda ele tem um laranja mais intenso, depois aqui para dentro um laranja mais claro, e aqui no meio um laranja quase amarelado. E essas outras coisas brancas e escuras aqui são manchas solares. Que tem uma outra explicação, que não é o caso da gente falar isso, a menos que vocês queiram saber muito sobre isso, eu posso explicar. Mas vejam, a luz do Sol, que está passando por um filtro que filtra mais de 99% da radiação luminosa do Sol, ele está mostrando para a gente que esse laranja mais escuro aqui está demorando um pouquinho mais de tempo para chegar na fotografia do que esse outro laranja e esse outro. Significa que essa parte mais clara ela está mais perto da gente e esse laranja mais escuro está mais longe. O que dá mesmo o efeito de uma calota, de uma coisa mais arredondada. E essas manchas, elas se movimentam na superfície do Sol, o que mostra que o Sol tem uma rotação que leva 22 dias para o Sol girar em torno do próprio eixo. Então a gente percebe que o Sol ele é esférico. Então toda estrela tem esse formato esférico. E esse formato esférico ele é ditado pela gravidade, que a gravidade ela puxa para o centro e ela esmaga a matéria em todas as direções. Então a esfera é a forma que responde à ação da gravidade. E todo corpo que tem mais de 300 quilômetros de diâmetro, ele tende a ser um corpo esférico. Corpos com menos de 300 quilômetros, eles têm formas irregulares, como é o caso dos asteroides, como é o caso dos cometas e da maioria dos satélites naturais dos planetas do sistema solar. Porém, corpos com mais de 300 quilômetros de diâmetro, eles têm a tendência de ter calor suficiente para derreter o material dentro. Isso vocês vão saber logo, logo, que eu vou falar nas próximas aulas, que é a chamada diferenciação química. Então passa a ter um núcleo derretido, depois um manto e depois uma crosta. Então o núcleo derretido ele permite que por dentro o corpo fique moldado pela gravidade e ganhe a forma esférica. Bom, então a estrela não tem ponta, né? E essa forma esférica, então, é um equilíbrio entre a gravidade que espreme tudo dentro da estrela e agora vem uma nova informação para vocês, as reações termonucleares. O que é isso? Talvez vocês já tenham ouvido falar. Reações termonucleares são explosões causadas por colisões de hidrogênio. Existe bomba termonuclear. Existe bomba atômica. A bomba atômica é um átomo completo, chamado átomo de urânio, urânio 235, que esse átomo ele é estimulado a produzir radioatividade descontroladamente. Essa é a bomba atômica, ela é uma bomba radioativa.
Ele é feito a partir de 10 quilos de urânio, é a chamada massa crítica de urânio. Então se coloca 5 quilos de um lado, 5 quilos do outro, em volta coloca dinamite, TNT, o TNT explode, as duas porções de 5 quilos se juntam e a natureza quis assim, 10 quilos de urânio radioativo, 235, porque tem o urânio 238 que não é radioativo, ele é estável, mas o urânio 235 ele é instável, ele é radioativo. Então, dessa maneira, 10 quilos de urânio puro, 235, ele passa a emitir partículas que estimulam a emissão de mais partículas pelos outros átomos, e mais partícula, até que forma uma coisa descontrolada e provoca aquela explosão radioativa de tantas partículas que são emitidas. Aquela é a bomba atômica. Agora, a bomba termonuclear, ela usa como estopim uma bomba atômica. Aí a bomba atômica faz com que se juntem núcleos atômicos, que seriam núcleos de hidrogênio, que podem ser prótons, que colidem rapidamente um com o outro. Essa é uma explosão mais violenta, chamada reação termonuclear, porque ela precisa de calor para ser formada. Uma reação termonuclear, no caso de uma estrela, ela necessita de um núcleo estelar cuja temperatura tem que alcançar 110, presta atenção, 110 milhões de Kelvin. Essa é a temperatura. Você pode usar graus Celsius também, porque a diferença é de 273 entre o Kelvin e o Celsius, tanto faz. 110 milhões de Kelvin, ou 110 milhões de graus Celsius. Pode ser inclusive o Fahrenheit, que tem uma diferença de 32 também, que não faz diferença nenhuma nessa temperatura. Então as estrelas, elas antes de brilharem, elas são bloquinhos gasosos que vão ganhando a forma esférica. O aquecimento por compressão gravitacional faz com que a temperatura suba. Quando chega a 110 milhões de Kelvin, os átomos de hidrogênio começam a colidir entre si e causam explosões. E a partir daí são as reações termonucleares que vão formando mais e mais explosões. Essa junção de prótons faz com que se junte núcleos de hidrogênio, valor 1, 1 mais 1, 2, para formar núcleos de número 2 da tabela periódica, que é o hélio. Então a gente costuma dizer que as reações termonucleares, elas formam hélio a partir de hidrogênio. É um pouquinho mais complexo esse passo a passo, mas eu estou simplificando. Hidrogênio forma hélio. Esse é o básico. O Sol, nesse momento, brilha, manda luz para a Terra e calor a partir desse tipo de reação. Reações termonucleares. O Sol, a cada segundo, ele converte 1 trilhão e 400 bilhões de quilos de hidrogênio em hélio. E isso que o Sol faz o tempo todo, é isso que as estrelas fazem o tempo todo, e é por isso que as estrelas brilham. Então o que existe é a gravidade esquentando a estrela por dentro, a estrela esquenta a ponto de causar essas explosões, e ela tende a se despedaçar, só que a gravidade tende a segurar. Então existe um equilíbrio entre as explosões de dentro, empurrando todo o material para fora, e a gravidade de fora empurrando para dentro. E assim se dará a vida da estrela, porque a estrela vai depender disso. Então ela nasce de uma nebulosa inicial aqui, que vai se comprimindo até formar a estrelinha, e quando tem a fusão nuclear, que é essa fusão termonuclear, nasceu a estrela. Então a estrela passa a brilhar. E assim será a vida da estrela, porque o tamanho dela será definido a partir da massa inicial da nebulosa, e isso vai definir a vida da estrela. Estrelas com pouca massa, elas tendem a viver muito tempo. Estrelas com muita massa tendem a viver pouco tempo, porque uma estrela muito massiva,
ela sofre muito a compressão da gravidade sobre ela. Então ela é obrigada a produzir maiores reações termonucleares e com isso ela esgota os materiais internos disponíveis, entre aspas, seria combustível, né? Então ela esgota o combustível mais rápido, enquanto que uma estrela de menor massa, a gravidade é menor sobre ela, ela produz menor quantidade de reações termonucleares. Então a tendência é que estrelas mais massivas também sejam mais quentes do que as estrelas de menor massa. Bom, esse aí é o básico, né? E também dentro desse básico a gente entende o seguinte: então tem estrela que chega um momento que ela pode ter reações tão violentas que ela pode explodir inteira e arrebentar. Sim, esse é o tipo de morte chamada supernova. Ué, e tem estrela também que não tem força suficiente e a gravidade pode esmagar essa estrela e ela desaparecer. Essa é uma morte chamada buraco negro. Então são os possíveis caminhos que uma estrela vai seguir. Então, a chamada evolução de uma estrela, e aí vamos entender o seguinte: evoluir não significa estar melhor. Ok? Então, meninas e meninos, quando o seu namorado ou a sua namorada, no meio de uma discussão assim, disser para vocês: não, eu vou melhorar, eu vou evoluir. Não acreditem. É fria, hein? Esse negócio da pessoa falar que vai evoluir, evoluir não significa ficar melhor. Evolução é transformação. E pode transformar para pior. Então, quando se fala de evolução das espécies, as pessoas têm uma ideia errônea de que surgiu de um jeito assim, foi melhorando, chegou no ser humano, chegou em mim, que coisa perfeita que eu sou na evolução. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós vamos ter chance de conversar sobre a evolução humana e lá eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Não é bem assim. Nós já tivemos uma espécie muito mais interessante do que a atual, viu? Então, evoluir é transformar. Então, quando se fala de evolução de uma estrela, é a estrela se transformando a partir de um punhado de gases e poeira numa transformação de reações termonucleares lá dentro e que podem fazer a estrela crescer ou ser comprimida. Ela sempre está nesse limite aí. Né? Então está aqui, a evolução de uma estrela, assim como seu destino final, depende da sua massa inicial. Então, há estrelas a gente usa sempre a massa solar como comparação. Metade de uma massa solar, 0,5, até 200 vezes a massa solar. Jamais se mediu estrelas com mais do que 200 massas solares. Elas chegam perto disso. Então esse seria o limite. E aí dentro disso tem diferentes caminhos que as estrelas podem seguir, que eu já vou mostrar isso. Então a ideia é o que é? As estrelas que possuem maior massa têm um tempo menor de vida. Pouca massa é transformação lenta e pouca geração de energia. Demora muito tempo para evoluir. Veja, evoluir como sinônimo de transformação. Então, os estágios finais de uma estrela, então, o que vai acontecendo? Bom, acontece o seguinte, dentro da estrela, eu disse para vocês que ela transforma hidrogênio em hélio. É evidente que vai chegar um momento que o hélio vai acabar. Ou melhor, o hidrogênio vai acabar e vai ter muito hélio. Então vai ficar uma pequena quantidade de hidrogênio e bastante hélio. Então existe uma transformação da estrela que comprime a estrela e faz aumentar a temperatura para que ela aproveite o hélio e o hélio passe a colidir para agora 2 mais 2 formar o elemento químico número 4, que é o carbono. Bom, eu espero que vocês já estejam entendendo onde é que eu quero chegar com isso. 1 mais 1 formou 2. 2 mais 2 forma 4. E é claro que esse 4 mais 4, o carbono,
vai juntar para formar o 8, que é o oxigênio. E assim é que funciona dentro da estrela. Uai, mas só forma elemento químico número par? Também forma elemento químico número ímpar, porque existem reações secundárias de reações termonucleares. Então vai formando elemento químico número 1, que já existia, o número 2, que já existia, o número 3, o lítio, que em parte existia no Big Bang, que existiu a partir do Big Bang, e em parte formado dentro da estrela. Vai formando o número 4, o 5, o 6, o 7, o 8, e assim vai até chegar no número atômico do ferro. O ferro é o limite de formação dentro da estrela, porque depois disso a gente chega nos estágios finais das estrelas. Bom, o que acontece? Bom, acontece o seguinte, então, toda estrela nasce de uma nebulosa molecular gigante. Dentro de pedacinhos formam estrelas pequenas e formam estrelas gigantes. O Sol é uma estrela pequena, é o que nos interessa. Mas todas elas, depois que esgotam o hidrogênio e passam a usar hélio para formar carbono, entram na fase gigante vermelha. Essa cor vermelha significa que a superfície está mais fria. Tem estrelas chamadas anãs vermelhas. As anãs vermelhas, elas nasceram vermelhas, elas são pequenas. Mas as estrelas de pequena massa, elas tendem a viver bilhões e bilhões de anos. Estrelas gigantes, que por vezes podem ganhar cor branca, azul, elas tendem a viver bilhões de anos. E elas chegam a uma fase amarela, como é o caso do Sol, porém o Sol já nasceu amarelo, ele é uma estrela. Então, estrelas pequenas podem nascer vermelhas, podem nascer laranja, podem nascer amarela. Estrelas gigantes sempre nascem brancas ou azuis, e depois, com o tempo, elas vão envelhecendo, crescendo e diminuindo a temperatura da superfície, mas por dentro ela está mais quente. Então, ela passa de um branco azul para um amarelo, depois ela cresce mais ainda, ela fica laranja, e depois ela cresce mais ainda e fica vermelha. E aqui, uma gigante vermelha como o Sol, o que se prevê é que o Sol vai aumentar tanto o volume dele que ele vai engolir a órbita do planeta Mercúrio, depois a órbita do planeta Vênus e, por fim, a órbita do planeta Terra. Então, a Terra tem prazo de validade. A Terra deverá morrer dentro de 5 bilhões de anos, engolida pelo Sol. Então, o nosso planeta viveu 5 bilhões de anos, eu bati aqui, mudou antes da hora. Bom, mas o que eu queria mostrar para vocês ali é que a estrela pode, depois, como uma gigante vermelha, ela contrair e se tornar uma anã branca, que é uma estrela pequenininha, que é o núcleo da estrela, ou ela pode, a grande, a supergigante vermelha, ela pode explodir, que a gente chama de supernova, e aí a supernova ela pode originar uma chamada estrela de nêutrons, que é o núcleo dela, ou pode formar um buraco negro. E aqui está a foto de um buraco negro. Gostaram? A gente não vê nada, né? Porque ele não emite luz, né? Agora aqui sim, temos uma imagem formada a partir do buraco negro no centro da galáxia Messier 87, e a gente não vê o buraco negro, né? Ele é muito menor do que essa mancha escura aqui no meio. E essa parte luminosa em volta são gases muito aquecidos girando e caindo no buraco negro. Mas a gente não vê o buraco negro, a gente vê a parte escura aqui, né? Então, para visualizar o buraco negro, a gente tem que ver o material que está em volta, né? Como nessa concepção artística. O buraco negro está ali no centro, ele gira muito rápido, porque o buraco negro ele é o núcleo de uma estrela, como a estrela de nêutrons, que seria o núcleo dessa estrela. Então, por que acontece uma estrela de nêutrons? Porque a estrela, quando ela vai morrendo, as camadas elas pressionam de tal maneira que os elétrons que estavam livres naquele núcleo muito aquecido, eles acabam batendo e se somando aos prótons. E aí o mais com menos dá neutro. Então, os nêutrons continuam neutro,
mas os prótons são neutralizados pelos elétrons. Por isso que forma um núcleo neutro. Por isso chama-se estrela de nêutrons. A etapa anterior seriam os elétrons todos ter a repulsão entre eles, porque todos eles são negativos. E eles ficam numa superfície de repulsão. Essa é a anã branca. Então a estrela tenta comprimir, mas os elétrons não deixam. Então, essa fase é a anã branca. A anã branca ela tem aproximadamente o volume do planeta Terra. Agora, uma estrela de nêutrons, então, venceu essa fase dos elétrons, formou ali os nêutrons, e os nêutrons têm uma repulsão natural. A estrela de nêutrons ela tem entre 10 e 30 quilômetros de diâmetro apenas. Uma estrela de nêutrons ela pode ser quebrada e, a partir dos nêutrons, só terem os quarks, que é o que tem dentro dos nêutrons e dos prótons. Então, uma estrela de nêutrons também pode ser chamada uma estrela de quark. E existe a repulsão entre os quarks. Agora, se isso for quebrado, nós vamos ter os mesons. Mas se os mesons também não aguentarem e forem quebrados, nós já estamos chegando num campo que só tem energia. É o buraco negro. Então, o buraco negro ele conseguiu romper toda a estrutura da matéria e só tem energia lá dentro. E aí a gravidade ela é muito intensa, porque a gravidade ela é a massa que é uma força que depende da massa dividida pelo raio. Então, como o raio tende a zero, a força tende ao infinito. Isso vocês vão ver em cálculo na parte das funções limites. Então, é um raio tendendo a zero e uma força tendendo ao infinito. Isso a matemática mostra para a gente. Então, essa é a ideia de um buraco negro. E com essa força infinita, então, o buraco negro ele atrai o que está em volta, mas as coisas ficam em órbita em volta dele e de vez em quando cai, se for um movimento mais espiralado, né? E aqui está mostrando um disco de matéria muito aquecido e o material aqui, ó, vindo aqui pelo, vamos chamar de polo norte, aqui pelo polo sul, não conseguem entrar e as partículas acabam batendo uma na outra e elas são ejetadas para fora. Então o buraco negro consegue ejetar matéria para fora. São esses dois feixes aqui de grande energia, que podem ser na forma de radiação X, radiação ultravioleta e outras partículas que são emitidas para fora do buraco negro. Então nem tudo cai no buraco negro. Parte pode ser ejetada porque não consegue cair no buraco negro. Bom, aqui são duas imagens da morte de uma estrela. Eu vivenciei essa época aqui, em 1987, foi uma supernova, uma estrela que explodiu na Grande Nuvem de Magalhães, que é uma galáxia próxima da Via Láctea. A setinha mostra a estrela nessa região desse campo de estrelas aqui, antes, e aqui o depois. A estrela, então, ela explodiu. E ao explodir, a estrela, então, ao contrário do buraco negro que puxa tudo para dentro, a supernova empurra tudo para fora. Só que pode restar no meio da estrela que explodiu uma estrela de nêutrons. E a estrela de nêutrons pode originar um buraco negro. Então pode ser que depois de uma supernova a gente tenha uma coisa combinada, de que o que restou dali a pouco vira um buraco negro. Isso se dessa estrela de nêutrons cair um pouco mais de massa, porque tem isso, né? Uma coisa é a estrela de nêutrons formar depois que a estrela explodiu e ficar para sempre estrela de nêutrons. Se ela rotaciona muito rápido, a gente chama isso de pulsar. Talvez você já tenha ouvido falar dos pulsares. Agora, se parte do material que foi ejetado entrar em órbita espiral e cair na estrela de nêutrons, que é um pulsar, pode ganhar mais massa, comprimir mais ainda e virar um buraco negro. Uma anã branca num sistema duplo de estrelas, uma vira anã branca e ela começa a puxar a matéria da outra, a atmosfera da estrela. Essa anã branca vai ganhando massa, ela pode explodir como supernova
e formar agora uma estrela de nêutrons. Como ela vai continuar puxando mais massa da estrela vizinha, ela pode agora formar um buraco negro e estraçalhar a estrela vizinha. Tá? Mas o importante é entender que a estrela explode porque ela formou até átomos de ferro. Durante a explosão violenta, ela forma elementos químicos com números superiores ao ferro. Portanto, a explosão supernova forma o restante da tabela periódica. Então, eu quero que vocês entendam que no Big Bang, ou a partir do Big Bang, formaram-se o hidrogênio, o hélio, um pouquinho de lítio. Dentro das estrelas se forma o hélio, o lítio, todos os elementos químicos aproximadamente até o ferro, e depois da explosão supernova se formam os outros elementos da tabela periódica. E há outras formações intermediárias que eu também já vou comentar rapidamente com vocês. Tá? Mas o básico é isso. Então, tem um meio interestelar, tem hidrogênio, forma a estrela pode se tornar uma anã branca ou ela pode depois explodir como supernova, depende da massa. Ela pode formar estrela de nêutrons ou pode formar um buraco negro, que é o fim de tudo, ou ela pode ejetar matéria, que por sua vez vai parar no meio interestelar, só que agora é uma matéria ejetada, aqui em cores diferentes, mostrando a grande diversidade que há na tabela periódica. Então, o meio interestelar, que era pobre só de hidrogênio, se enriquece com esses novos elementos químicos. E dessa forma, então, a gente pode afirmar que a supernova gera novas nebulosas, que geram, por sua vez, novas estrelas, que se elas antes eram formadas só de hidrogênio, elas não poderiam formar planetas rochosos. Se agora elas são de segunda geração, e por vezes a gente chama até de terceira, quarta, quinta, sexta geração e mais do que isso, vão formar agora planetas metálicos e rochosos e possivelmente a vida material. Então, é a parte material da vida, que aí falta, como eu disse, a parte espiritual, a parte religiosa para se conectar nisso. Né? E aqui, em inglês, está mostrando as outras origens. Né? Então, por exemplo, aqui em azul é no Big Bang. Então está aqui, ó, o hidrogênio, uma parte do lítio e o hélio são originadas no Big Bang. Nesse amarelo meio alaranjado, quando a estrela explode, olha aqui, forma tudo isso aqui na explosão de uma estrela. Estrelas anã branca explodindo, é essa parte cinza de elementos químicos aqui. Estrelas de nêutrons também podem originar novos elementos químicos. Tudo isso em roxo aqui pode ser originado por ação de estrelas de nêutrons. E tem a fissão dos raios cósmicos, que é uma parte que entra na atmosfera da Terra, e na atmosfera pode surgir esses elementos aqui em rosinha. E por fim, isso aqui nesse cinza mais escuro, são elementos artificiais que o ser humano descobriu. Né? E é possível também que esses elementos artificiais sejam formados no espaço, mas ainda não se constatou a presença deles porque são elementos que vivem pouco tempo. Eles são em milésimos, centésimos segundos criados em laboratório. Né? Então a gente consegue criar novos elementos químicos adicionando prótons e nêutrons ao núcleo atômico. Né? Bom, e daí, se a gente for comparar com o ser humano, do que o ser humano é feito, do que a vida na Terra é feita, então 73% do nosso corpo é esse material laranja aqui, está bem pequenininho, mas está escrito aqui que é originado a partir de explosões de estrelas. Então 73% da matéria que compõe o nosso corpo vem da explosão de estrelas. 16,5% é matéria que veio de explosões de estrelas
de pouca massa, ou com a morte, não é a explosão, mas a morte de estrelas de pouca massa. 9,5% do nosso corpo foi a partir da fusão do Big Bang, principalmente a água, do hidrogênio, um pouquinho do lítio. Hélio a gente não tem no nosso corpo, mas é o hidrogênio da água, né? E apenas 1% do nosso corpo são de materiais originados a partir de explosões de anãs brancas que recebem massa naquela situação que eu falei. A anã branca está em volta de uma estrela maior, ela ganha mais massa e acaba explodindo. Então, a maior parte do que está no nosso corpo foi originado a partir das explosões de estrelas ou material que veio originalmente do Big Bang. Então, todos nós somos filhos das estrelas, irmãos das estrelas, somos poeira das estrelas, no sentido mais material, que ganhou uma vida a partir de uma conexão espiritual, e estamos aqui conhecendo as nossas origens, a ponto de que hoje nós podemos falar sobre a origem e a formação da Terra. Esse é o fim